Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco sobre TDAH e superdotação. Se isso está acontecendo com você, quais as diferenças, e eu vou contar um pouco da minha história, tá? Bom, eu nasci em 83, então por volta do ano 1991, eu fui indicado para uma neuropsicóloga aqui em Brasília, e aí iniciou o meu processo de diagnóstico. Passei por vários profissionais, cheguei a fazer eletroencefalograma. Na época, inclusive, não era no computador, você botava umas massinhas, uns eletrodos na cabeça e você fazia alguns movimentos. Eu lembro que foi um processo bem chato, eu fiquei umas 2 horas deitado ali e aí saía no papel corrido mesmo, aqueles agulhas, né, com o processo neuroelétrico do seu cérebro, digamos assim, salvo as redundâncias do que eu estou falando. Mas o que ficou marcado foi o seguinte: dentre os vários testes psicológicos que foi realizado também o teste de QI. E embora vocês possam ou não apreciar a validade desse teste ou não, enfim, deu uma pontuação que deu acima da média. Tá? Eu não vou falar exatamente qual a pontuação, mas deu ali acima da média, e aí foi considerado inteligência superior. E eu lembro que na época minha mãe deu muito enfoque para isso, para esse dado. Por quê? Até porque o TDAH ele não tinha a relevância que tinha hoje, né? Inclusive, no meu laudo, que já está amarelado, eu devo ter publicado esse laudo, tá, em algumas lives que eu fiz, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Tem foto dele, eu já falei sobre ele aqui. Lá deu 2 diagnósticos, além do déficit de atenção, tá? Não falou a sigla TDAH, também foi dado, deixa eu trocar de mão aqui, a disgrafia foi identificada também. E olha só que interessante, tanto o laudo do déficit de atenção, esse diagnóstico de déficit de atenção, quanto da disgrafia, eles foram meio que ignorados pela minha mãe, né? Porque eu lembro que eu fiz caligrafia, tá? Talvez por pedido da psicóloga, da psicopedagoga, enfim, da equipe que estava me cuidando daquela época, mas não adiantou de nada, tá? Inclusive eu acho que a caligrafia ela não melhora a letra da pessoa que tem disgrafia, tá? No meu caso, eu descobri depois de adulto que a minha disgrafia era por conta do formato da minha patela, ou seja, a estrutura do meu braço ela não é adequada para a letra cursiva. E por isso eu tive uma disgrafia severa até hoje. Mas, voltando à questão da inteligência acima da média, a minha mãe deu muito enfoque para isso. Então minha mãe comprou muitos livros sobre... Tinha um livro da cabeceira dela que chamava O Drama da Criança Bem Dotada. Minha mãe acreditava que talvez eu perdesse o interesse na sala de aula porque eu aprendia rápido e depois fazia outras coisas e tudo, e na verdade não era isso, né? Eu realmente perdi o interesse porque aquilo era amoroso mesmo. As matérias que eu gostava, eu realmente não precisava estudar nada, que era história, geografia, estudos sociais, química, eu também adorava. Mas as outras matérias que não eram tão interessantes, eu tinha sim dificuldade, não em aprender, mas focar e assimilar o conteúdo. Ou seja, quando eu ia para a professora particular, depois no contraturno, eu aprendia a matéria, eu aprendia o conteúdo, né? Com 2 horinhas ali por semana, 4 horinhas por semana em 2 dias, eu aprendia perfeitamente o conteúdo, tirava ali meu 8, 9, de vez em quando até um 10, né? Com um estudo mínimo. Só que se dependesse de mim, para estudar em casa, não ia rolar de jeito nenhum. Onde eu quero chegar aqui? Muitos pais podem estar hoje com essa dificuldade que minha mãe tinha de entender qual que é o foco, qual que é o ponto focal. Naquela época, gente, 1991, 92, quando eu comecei meu tratamento mesmo propriamente dito, não tinha internet, né, gente? Não tinha conhecimento. Os próprios psicólogos, se hoje na graduação você tem dificuldade em ter formação em TDAH, imagina naquela época, né? Ou seja, era uma coisa muito mais difícil. E aí, por conta disso, a minha mãe comprava alguns livros que falavam alguma coisa sobre isso, e ela ficou muito mais focada nessa questão da inteligência acima da média, superdotação, etc. Então vocês precisam entender que muitas vezes a questão da criança ter uma inteligência acima da média não necessariamente se converte em notas melhores, tá? O TDAH, ele existe sim, né? Ele está atuando, ele está prejudicando a criança em algum nível, e essa parte, né, esse prejuízo que o TDAH está causando, ele precisa ser visto, seriamente visto. Não encarado tipo assim, a vida escolar do meu filho vai ser moleza, porque ele tem QI acima da média, inteligência acima da média. Então ele vai tirar de letra isso daí. E não é assim que acontece, tá? Em definitivo. Então,
Independente de quanto tenha dado esse valor, esse numeral do teste de QI, uma pessoa com TDAH, na grande maioria dos casos, tem prejuízos escolares e eles precisam ser levados a sério, eles precisam do apoio pedagógico suficiente para aquela criança, exclusivo do caso daquela criança. E digo mais, muitas vezes, até por falta de conhecimento, obviamente, não é por maldade, os pais, né, ou pelo menos um dos pais, acaba ignorando o lado do TDAH porque ficam focando na questão da superdotação, né, como se fosse uma dádiva. E aí acredita que isso force a criança a ter que desempenhar um papel, né, de facilidade nos estudos por conta desse laudo. E acaba negligenciando o tratamento do TDAH. Então, gente, não façam isso, tá? Não coloquem essa mochila pesada, essa responsabilidade de ter que ser inteligentão, que tem que ser autodidata, no colo dos seus filhos, porque isso vai dar ruim. A criança provavelmente não vai atender às expectativas dos pais, que por ignorância focam muito nessa questão do TDAH, ou da altas habilidades, né, a superdotação, e ignora o tratamento do TDAH. Então assim, deu lado de TDAH, independente do número do QI. Se for 1 milhão, obviamente não existe esse número, mas se der um número muito alto, a criança precisa ser bem observada, ser bem conduzida, inclusive com o acompanhamento adequado com o psicopedagogo também, que é o profissional que vai analisar as dificuldades de aprendizado daquela criança para poder conduzir, beleza? Então, gente, o fato de eu ter o QI acima da média, né, foi registrado ali na infância, depois aos 16 anos eu repeti o teste novamente, deu acima da média, isso significa que a criança, sim, ela tem uma certa facilidade de compreensão textual, visual, do que ocorre, da sua própria cognição do que ocorre ao seu redor. Mas isso não significa que ela vai performar bem em atividades que sejam pouco interessantes e pouco prazerosas, tá? Que é aí que o TDAH está pegando, beleza? Então é isso, pessoal. E se você é pai ou mãe de um filho com TDAH e quer entender a cabeça do seu filho, quer realmente decifrar o que está acontecendo para conseguir mudar esse cenário, faça parte do programa Meu TDAH, que é o meu curso completo para pais com filhos que têm o TDAH da infância e adolescência, com mais de 200 horas de aula, onde você vai aprender tudo o que você precisa saber para superar as principais dificuldades do TDAH no dia a dia, beleza? Além de entender a cabeça do seu filho, que é o ponto de partida do curso, tá? Vejo vocês então no próximo vídeo. Valeu, até logo e tchau, tchau!